Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula, leitura e interpretação de texto para vocês, tá certo? E nesta aula especificamente a gente fez uma aula diferente, a gente fez uma dosagem, né? A gente usou gramática e usamos o módulo 2. Sempre ficou acordado entre nós, né, convencionado, explicado, que na aula de leitura a gente usa sempre o módulo. Mas, como vocês sabem, a língua portuguesa ela é viva, ela é dinâmica, né? E a gente vai conciliando os conteúdos, eles conversam entre si, tá? Da nossa variedade da língua portuguesa. E nesta aula, né, eu pude encaixar a gramática na aula de leitura, tá certo? Embora seja gramática, na gramática, mas o assunto ele está relacionado à leitura, né, e também à escrita correta das palavras. Então, a gente usou nesta aula essa ênfase na ortografia, tá certo? Então, vamos agora, tá bom? Começarmos a nossa videoaula. Então, para essa videoaula, você vai precisar da gramática, do seu módulo, tá bom? E da sua agenda, para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível, tá certo? Então, pegue aí seu material, sem preguiça, sem dizer que a tia Valdiana fala demais, por favor. Estou com muita saudade de vocês, tá certo? E antes de começarmos a indicação da nossa agenda, a gente vai para a nossa acolhida, né? E a gente continua esta semana com uma oração que diz assim: é o Senhor que me convida a pôr meus sonhos em suas mãos, liberando para sempre o grilhão que os prende, submetendo-lhe para sempre meus planos, depois para termos certeza de que eles não nasceram de homens. Deus envia o fogo que os reacende, para que eu saiba em meu coração, aqui o olho não pôde ver, que o sonho, Senhor, nunca morra. Então, não é interessante, né, que a gente deixe que os nossos sonhos morram. Pelo contrário, né, a nossa vida é a luta constante da realização dos nossos sonhos, tá certo? Então, a gente deixa para vocês esta mensagem. Espero que vocês tenham gostado dessa oração reflexiva. E assim a gente possa começar mais uma aula imbuídos do sentimento de gratidão, de fé e de amor a Deus, certo? Então, vamos lá, sexto ano, indicação da nossa videoaula de hoje. Então, a gente começa aí com a correção da atividade do módulo 2, página 87 a 89. Em seguida, a gente vai para a correção da gramática, da 153 a 159, tá bom? E a gente inicia, né, notícia, gênero, trabalhado nesse período nessa aula da leitura, com fatos do cotidiano, e a gente deixa a indicação da atividade da página 12 a 16. Bem? Então, vamos começar a correção da nossa atividade no módulo 2, página 87. Olha aí. Os sinais de pontuação são empregados para dar especificidade aos textos. Por exemplo, para demonstrar a entonação de uma fala. Né? Nesta seção, você vai mudar a vírgula. Né? Então, se atente aí. Leia o cartão postal abaixo. Foz do Iguaçu, vírgula, 10 de janeiro de 2019. Vó, essa cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza, é mesmo uma delícia de visitar. Fiz vários passeios, visitei as cataratas, o Parque das Aves, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Contorne as vírgulas empregadas no cartão postal. Você vai só contornar, só reconhecer a vírgula, tá certo? De lápis mesmo, né? Usando lápis aí. Agora, relacione as colunas de acordo com a função da vírgula em cada trecho indicado abaixo. Olha aí. Isolar uma palavra ou frase explicativa. Onde é que nós temos isso? Essa cidade onde fica uma das 7 maravilhas, item C. Separar expressões em uma enumeração, em uma sequência, que foi feito, né, mais de uma coisa. Visitei as cataratas, o Parque das Aves, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Então, item D. Chamar uma pessoa, né? Vó, essa cidade, item B. Separar nome de localidade e data, né? Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019.
A vírgula é utilizada para organizar as ideias de um texto e representar pequenas pausas. Então, vamos aí agora para a página 88. O sentido de uma frase pode ser modificado de acordo com o uso ou não da vírgula. Observe as duas situações apresentadas a seguir. Não para. Não para. Em qual delas é necessário o emprego da vírgula? Por quê? A vírgula deve ser empregada na frase da situação B. Não, para indicar que o menino está pedindo que parem a montanha-russa, porque está com medo. Tá vendo? Olha aí. Compare as frases a seguir e relacione cada uma delas a seu respectivo significado. Depois de alimentados os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Depois de alimentados, os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. Apenas os filhos foram alimentados e somente os pais foram ver um filme de terror. Então, a sequência correta fica B e A. Aí a gente vai para a página 89. Leia um trecho do relato das irmãs Kling. Encontramos o Ami no aeroporto, instalamos o cabine de comando terrestre no painel do carro. As funções se dividiram dentro do veículo: piloto, copilota, engenheiro de navegação, fotógrafo e... Viajar de carro com a nossa família é uma coisa engraçada. Meus pais têm uma discussão a cada 15 quilômetros porque meu pai decidiu secretamente fazer 1.000 quilômetros em um dia. E minha mãe viu um passarinho com bico laranja que ela nunca tinha visto, em uma cerca na estrada, bem onde tinha aquela árvore com as flores lilás, e quis fotografar. Qual é a função das vírgulas nesse trecho? Separar o nome de uma localidade, separar itens em uma numeração, chamar a pessoa e isolar uma expressão, separar itens, né? Reescreva a frase a seguir, empregando a vírgula de modo que ela apresente os sentidos indicados nos itens abaixo. Marina, aluna da escola, ganhou uma bicicleta. Uma pessoa contando que a aluna Marina ganhou uma bicicleta. Marina, vírgula, a aluna da escola, vírgula, ganhou uma bicicleta. Uma pessoa diz para Marina que uma aluna da escola ganhou uma bicicleta. Marina, vírgula, a aluna da escola ganhou uma bicicleta. Escreva as frases abaixo, empregando a vírgula corretamente. Certo? Niterói, 30 de abril de 2018. Niterói, vírgula, 30 de abril de 2018. Ponto final. Hoje teremos aulas de português, matemática, ciências e arte. Hoje teremos aulas de português, vírgula, matemática, vírgula, ciências e arte. Essa cidade é linda, ou melhor, maravilhosa. Essa cidade é linda, vírgula, ou melhor, vírgula, maravilhosa. Moço, eu quero um suco de laranja. Moço, vírgula, eu quero um suco de laranja. Né? Então, está aí a primeira correção feita. E agora nós vamos para a correção da gramática, né? Da página 153 a 159. Olha aí. Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2017. Querido Didi, aí está a história em quadrinhos com o herói que você criou, ainda muito criança. Veja como você desenhava e escrevia naquela época junto. Segue sua foto com uniforme de futebol. Como o tempo passou, parece que foi ontem que nós lhe demos o material de desenho e essa bola que você não largava por nada. Boa ideia nossa. Em pouco tempo você já chegou aos céus. Além de bom desenhista, é artilheiro do time de futebol da escola. Craque em campo dos lençóis e dos chapéus. Do jeito que você vai indo, logo será procurado por um time da capital e publicará seus quadrinhos no grande jornal. Para nosso orgulho e com nosso total apoio. Na sua estreia, lá estaremos. Dê um abraço em seus pais e até o próximo feriado. De seus avós orgulhosos, Humberto e Araci. Muito legal. Agora, leia as palavras da carta. Já, céus, de, nós, de e lá. Classifique-os quanto ao número de sílabas, isto é, monossílabas, dissílabas, monossílabas, uma só sílaba, dissílaba, duas,
Trissílaba 3 e polissílabo, né? 4 ou mais. Né? São todas monossílabas, né? Quais delas recebem acento gráfico? Já, céus, de, nós e lá. Leia também estas palavras da carta em voz alta. Publicará, desenho, próximo. Destaque a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, né, que você demora mais na pronúncia de cada uma delas. Isto é, a sílaba que foi pronunciada de maneira mais forte. Olha aí. Ra, ze, ro. Classifique cada uma delas quanto à posição da sílaba tônica. Publicará, última sílaba tônica, oxítona. Desenho, né, a antepenúltima paroxítona e a antepenúltima próximo, né, proparoxítona. Agora leia estas outras palavras da carta também em voz alta. De, além, será, capital, você, até, futebol, avós, jornal, Araci, chegou, chapéus, herói. Identifique a sílaba tônica de cada uma e responda. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Oxítonas. Quais dessas palavras recebem acento gráfico? Será, você, além, até, avós, chapéus, herói. Observe e compare as palavras lençóis, céus, avós, nós. Em quais delas a sílaba tônica apresenta um ditongo aberto? Lençóis, céus. Observe agora as nessas frases. Boa ideia, a nossa. Nossa família apoia sua iniciativa. Levante hipóteses. Por que elas não recebem acento gráfico? Por serem paroxítonas, embora tenham ditongo aberto. Aí nós vamos aí para a página 155, né? E a gente recapitula aí o acento gráfico, tá certo? Ao ler as palavras da carta escrita pelos avós de Didi, você deve ter observado que algumas delas têm acento gráfico e outras não. Por que essa diferença? Você se perguntou, sexto ano? O acento gráfico, ele existe, tá certo? Para evitar dificuldade na leitura e na compreensão do sentido de certas palavras escritas. Observe, por exemplo, o emprego das palavras esta e está na tira a seguir. Note como o acento facilita a percepção dos sentidos dela em estado de uso. Roubaram o meu coelhinho de pelúcia. O mundo está perdido. Esta gororoba está horrível. Olha aí. A polícia local policia apenas o nosso bairro. Vá até a secretaria e peça à secretária o grampeador emprestado. Você observou ao responder as questões anteriores que alguns monossílabos tônicos e algumas palavras oxítonas são acentuadas e outras não. São acentuadas, valendo como regra, os monossílabos tônicos e as palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, em ditongos abertos E, El, Oi, seguidos ou não de S, certo? Babás, dendê, avós, papéis, céus, dói. Nas palavras terminadas em EM, o monossílabo e as oxítonas têm regras diferentes, certo? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em EM, ENS, porém não são acentuados os monossílabos terminados em ENS. Também ninguém, parabéns, quem, tem e bem. Aí nós vamos para a página 156. Nos textos a seguir, faltam algumas palavras. Umas são oxítonas, outras monossílabas tônicas. Seu professor, né, sua professora, vai ditá-las, coloquei lá no grupo, né? E você deve escrevê-las nos espaços correspondentes a cada uma, lembrando-se de acentuá-las adequadamente. Após terminar o exercício, releia os textos. Levanta o braço aí para mim, quero ver quem foi que leu o texto em voz alta. Vou saber, viu, pessoal? Lá no Micho eu vou perguntar. Olha aí. A anta, o carbono, o clima. Mas onde entram as antas nessa história? Calma, que eu já explico. Na natureza, os animais, especialmente mamíferos e aves, atuam como dispersores de sementes, isto é, carregam as sementes de um lugar a outro para que possam brotar e formar novas plantas.
Então, a presença desses bichos é fundamental para que a população de árvores de uma floresta se renove. Numa floresta, as espécies vegetais que capturam mais carbono da atmosfera são, em geral, as árvores grandes e de madeira dura. Ao mesmo tempo, elas também costumam produzir as maiores sementes. Por isso, precisam de grandes animais para espalhá-las por aí. A anta é uma grande parceira nesse trabalho, mas não a única. Na Mata Atlântica, por exemplo, os muriquis e as jacuticas também ajudam a dispersar grandes sementes. Né? Disponível em Coanta, Carbono, Clima, acesso em 15 de 3 de 2016. Aí, continuando, né? Reis da propaganda. Em termos beligerantes, o cultivo do patriotismo é fundamental. Os super-heróis, com sua clássica e quase infantil visão do bem e do mal, serviram muito bem a esse propósito. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, após o bombardeio japonês no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, Superman e seus seguidores passaram mais do que nunca a posar em frente à bandeira americana. Nasceu também, aquele mesmo ano, o mais patriota de todos os heróis, o Capitão América. Super interessante, 306, página 29. A seguir, pares de palavras, reescreva acentuando adequadamente apenas as oxítonas que devem ser acentuadas. Olha aí, nuvem, alguém. Aí você reescreve alguém. Chicle leve, chicle. Jovens armazéns, armazéns. Soco, cipó, cipó. Item, refém, refém. Malas, atrás, atrás. Assembleia, anéis, anéis. Mantém e mantém. Aí você acentua dois. Mantém e mantém. Fubá e lata, fubá. Terapeuta e réu, réu. Dê o plural das palavras. Caracol, caracóis. Anzol, anzóis. Anel, anéis. Farol, faróis. Lençol, lençóis. Aluguel, aluguéis. Leia, atira a seguir de quina e responda as questões 4 e 5. A gente vai responder aí. Na tira, o acento gráfico das palavras oxítonas e dos monossílabos foi propositalmente eliminado. Reescreva essas palavras, acentuando-as adequadamente. É, nós, matinê, pré, de pré-estreia. Mafalda faz uma comparação entre o mundo ou a vida e o cinema. No cinema, o que é uma matinê, sextano? É uma sessão que ocorre durante o dia, principalmente na parte da tarde, e geralmente é voltada ao público infantil. Diante da afirmação de Mafalda, a conclusão de Miguelito foi adequada? Sim, pois ele e Mafalda estão na matinê da vida. O bebê se encontra numa fase anterior ainda à pré-estreia, ou seja, uma sessão especial que antecede o lançamento de um filme para o público. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural o que for possível e fazendo as adaptações necessárias. O aluno vem para a escola de ônibus. Os alunos vêm para a escola de ônibus. Não toque nessa garrafa, ela contém veneno. Não toque nessa garrafa, elas contêm veneno. Nosso professor mantém a disciplina porque é calmo e afável com os alunos. Nossos professores mantêm a disciplina porque são calmos e afáveis com os alunos. O pedido de silêncio não detém o entusiasmo dos torcedores. Os pedidos de silêncio não detêm o entusiasmo dos torcedores. Leia a seguir e responda as questões de 7 a 10. No anúncio, foi suprimido propositadamente o acento de 4 palavras oxítonas. Identifique e reescreva essas palavras acentuando-as adequadamente. Também, ipés, jequitibás, Pará. Meriti é uma palavra oxítona, ela deve ser acentuada? Não, pois não é terminada em AS, ES, OS, ou em EM ou em ENS. A palavra tem, empregada no anúncio, não apresenta acento gráfico. Essa grafia está de acordo com a regra da língua portuguesa? Sim, pois trata-se da forma do verbo ter na terceira pessoa do singular.
bom? Aí, página 159. Troque ideias com os colegas e tente descobrir quais são essas palavras. Se necessário, consulte um bom dicionário. Olha aí, ipês, né? Carnaúbas, Jequitibás, Miriti, Abaetetuba e Pará. Dessas palavras, quantas são oxítonas? 4. Considerando que o anunciante fabrica cosméticos extraídos de produtos naturais brasileiros, explique de que modo o anúncio contribui para promover seus produtos. Ao valorizar os elementos naturais da floresta brasileira, o anunciante indiretamente também promove e valoriza seus produtos que são extraídos da flora nacional. Então, a gente encerra aqui essa correção. E a gente vai para a indicação da nossa aula de hoje, né, que é o gênero notícia. A palavra notícia tem origem no verbo latino, que significa conhecer. É um texto jornalístico oral ou escrito, que apresenta normalmente um caráter formal, curto, objetivo e narrativo. A notícia ela tem especificidades. Só vou escrever uma notícia, só vai ser considerada notícia se for levado em consideração informações sobre algo ou alguém que fez alguma coisa, quem, onde, quando, o que, como e a finalidade. Por quê? Ela tem título, certo? Corpo da notícia, o lead, né? O LED, quem, o que, onde, quando, tá bom? Ela vai desenvolver em parágrafos, né? Onde vai se desenvolvendo as informações, respondendo sempre as perguntas por quê e como, tá bom? E fica aí para vocês, né, a indicação da atividade do módulo 3, tá bom? Página 12 a 16. Então, a gente volta na próxima aula com essa correção. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.